Shalom, povo de Deus, bom dia, tudo bem com vocês? Quero fazer quero trazer um entendimento de Paulo. Paulo foi um judeu. Quem sabe você tem uma visão errada de judeus. Jesus era judeu. Os apóstolos, todos eram judeus. Existe o judeu ortodoxo. O ortodoxo, ele crê só no Taná, no Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Eles não crê no Mashiach, com o Mashiach vai vir. Deixa eu explicar aqui, falar sobre Paulo. Paulo era um fariseu, que o farisaísmo era daquela época. Era uma religião, era considerada uma religião separada, né? E Saulo de Tarso, ele perseguia os judeus, o evangelho de Cristo, os apóstolos. Ele se tornou um perseguidor. Mas no encontro de Damasco, Paulo teve o encontro com Deus. O encontro com Deus. Então, Paulo, ele não se torna cristão. Paulo, ele é judeu e continua sendo judeu. Mas Paulo, ele tem um encontro com Deus, um encontro com o Mashiach, um encontro ao arrependimento, a qual as escamas dos olhos caem. Ele começa a enxergar de perseguidor a discípulo de Cristo, de Yeshua, do Mashiach. Mas ele continua sendo judeu. O judeu, aos 13 anos, eles sabem de cor o Taná, o Antigo Testamento. Aos 13 anos, eles já começam a estudar, né, e aprender. Por isso que a Bíblia vai nos relatar, Romanos capítulo 3, vai dizer... Olha aqui, no versículo 2, no capítulo 3 vai dizer: então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? É uma pergunta. Sim, há muitos benefícios. E, em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus, toda a revelação de Deus. O oráculo da palavra está com os judeus. Por que os judeus têm a revelação profunda do Mashiach? Porque eles conhecem a lei e os profetas, eles seguem as festas de acordo com aquilo que a lei pede. A lei de Moisés, eles seguem na risca. Por isso que Deus abre o leque da revelação. Quem sabe vai ser um confronto para a tua vida. Mas, se você pegar um judeu messiânico e pegar um cristão, né, qual deles está certo, totalmente certo? Nenhum dos dois está totalmente certo. O cristianismo é uma religião. O judaísmo é uma religião. No concílio de Niceia foi estabelecido o cristianismo. Mas, o que eu devo seguir? A palavra de Deus, nós devemos reter um filtro. Que tem coisas que foi alterado na Escritura Sagrada. E o certo
é eu pegar do contexto original, no hebraico. Eu não tenho muito conhecimento em toda a literatura hebraica, mas Deus, o Espírito Santo, Ele nos faz revelar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, é revelado à tona, porque a vantagem do judeu é claro que tem que ter um chamado específico. Eu não sou de linhagem de judeu, eu sou um ser humano comum, mas nós devemos seguir o Mashiach. Paulo, ele se converteu ao Mashiach, ele começou a representar Cristo, ele teve um encontro com Deus na estrada de Damasco. Todo o conhecimento que ele tinha, a lei e os profetas, Paulo seguia a Páscoa, a Pessa, a Páscoa correta. Os judeus sabem como celebrar, como que eles celebram a Páscoa e todas as festas, o Yom Kippur, que é um decreto perpétuo. Então as festas, o oráculo da palavra, os judeus sabem tudo da maneira que é. Mas tudo está correto? Vamos analisar as Escrituras. Vamos analisar as Escrituras. Então Paulo foi um perseguidor da igreja. Aqui vai dizer que a salvação ela vem por meio dos judeus. Aqui. Todos são pecadores. Pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores que os outros? Que Paulo está falando. Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos judeus ou gentios estão sob o poder do pecado. Como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornam inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. No versículo 19 vai dizer: é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Nós estávamos mortos, condenados. Mas eu quero dizer, Cristo não anula a lei e os profetas, os 10 mandamentos. Nós devemos seguir. Só algumas coisas, as leis cerimoniais, sacrifício de animal, algumas coisas, Jesus cumpriu. Jesus regenerou. A antiga aliança é a aliança renovada. Tudo se cumpre em Cristo. Algumas coisas a gente vai ter que obedecer. Não vou tirar os 10 mandamentos, Levítico, a lei de Moisés, os mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matar, não furtar. Isso é lei. Mas a antiga aliança, ela complementa a nova. Então, Paulo é judeu. Os apóstolos eram judeus, seguiam todas as festas judaicas, né, a qual eles celebravam. Mas nós, o que nós devemos seguir?
a Bíblia, o Mashiach. Jesus é o maior modelo de fé. Jesus é o maior modelo. Mas nós devemos pedir orientação a Deus, não a Jesus. Porque Jesus na cruz do Calvário, Jesus pediu orientação a Jesus? Não, ele pediu orientação ao Pai. Ele falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, que não seja a minha vontade, mas a tua. Assim somos como nós representamos Cristo, o Mashiach. Jesus não é Deus. Há um equívoco. Jesus se tornou igual a Deus na humanidade, na intimidade. Deus é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. O Espírito Santo que habita dentro de nós, a partícula de Cristo, nós recebemos Yeshua, Cristo, no Espírito Santo. Mas nós temos acesso ao Pai, acesso à graça de Deus. O maior modelo a ser seguido é Jesus, é Mashiach, é Cristo. Entende? Não tem como eu buscar Jesus sem a figura do Pai. Jesus não busca Jesus. Mas nós, por intermédio do Espírito Santo, nós buscamos o Pai pelo Espírito Santo, em espírito e em verdade. Como que as pessoas vão conhecer Cristo? Através de nós, pessoas que representam o Mashiach. Na antiga aliança, Deus falava com os profetas, com os sacerdotes e com os reis. Na nova aliança, Deus ele vai falar com qualquer pessoa que recebe o Espírito Santo e deseja permanecer. Deus fala com qualquer pessoa. Deus fala com qualquer pecador. Mas Deus, ele se relaciona com os filhos. Deus se relaciona com os filhos de Deus na intimidade. Então Paulo não foi a troca de nome, ele não era cristão, Paulo era judeu, morreu judeu. Mas ele, antes de se converter a Yeshua, representar Cristo, ele era da seita dos fariseus. Entende? O que está correto, o cristianismo ou o judaísmo? Nós devemos ser inteligentes, nós devemos reter o filtro e estudar o original das Escrituras. O original. Pede ao Espírito Santo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Porque a Bíblia vai dizer, senão a Bíblia não ia dizer que o oráculo da palavra está com os judeus. Nós devemos reter um filtro. Reter um filtro. E pedir ao Espírito Santo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Mas nós devemos estar cientes que Jesus morreu. Ele foi assunto aos céus no terceiro dia. Ele está à destra de Deus. Ele está à direita de Deus, Pai. À direita do Pai. Então quem governa tudo e todos? O Pai. O Filho encarnado. Ele esteve na terra encarnado no Pai. Mas Jesus não é Deus. Há um equívoco. Se você não concorda comigo, você não concorda com as Escrituras. Não tem como Jesus acessar Jesus. Não existe. Jesus acessa o coração do Pai
Eu acesso o coração de Deus pelo Espírito Santo, mas eu represento Yeshua, o Mashiach, na terra. Entende? Que essa revelação possa mudar a tua opinião a respeito do Mashiach, a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Deus possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus.